Muito além de uma antiga embarcação enfrentando águas turbulentas, a história do dilúvio é, acima de tudo, um profundo relato de fé, obediência e recomeço. Enquanto do lado de fora o mundo se transformava, do lado de dentro a arca se tornou o mundo para 8 pessoas e inúmeros animais. Em um dos eventos mais dramáticos da narrativa bíblica, vemos a arca não apenas como um abrigo contra a catástrofe, mas um refúgio de madeira para 8 pessoas que precisaram lidar com desafios físicos, emocionais e espirituais, enquanto o restante do planeta era varrido pelas águas. Com a ajuda da impressionante réplica em tamanho real, construída pelo projeto Ark Encounter, seremos levados a imaginar como era conviver nesse ambiente de confinamento, entre trovões, agitação animal e a constante tensão de um mundo sendo refeito do lado de fora. A réplica da Arca de Noé é muito maior do que o que a gente costuma imaginar. E um exemplo é essa porta aqui atrás. No sentido teológico, a gente só consegue imaginar como deve ter sido a sensação de Noé e sua família quando o anjo a fechou pelo lado de fora. Mas, ao mesmo tempo, aqui do lado de dentro, a gente pode imaginar também uma vida muito dinâmica, com os dias longos, aguardando as águas abaixarem. Neste episódio, damos mais um passo nessa história, mostrando que a verdadeira travessia do dilúvio não foi apenas pelas águas, mas pelos sentimentos humanos que ecoam até hoje. Medo, esperança. Afinal, como manter a fé cercado por incertezas? Como alimentar e cuidar de tantos animais em um espaço limitado? Que silêncios e que orações preencheram aquele lugar? A história do dilúvio vai muito além da imagem de águas imensas cobrindo um mundo quase perfeito. É também a história de fé e confiança de uma família chamada por Deus para ser um símbolo de um novo começo. Ao lado dessa família, os animais também são convocados a entrar na única embarcação capaz de protegê-los da catástrofe que logo atingiria todo o planeta. O relato bíblico traz os detalhes essenciais dessa jornada, mas também abre espaço para perguntas profundamente humanas. Como Noé e sua família conviveram com tantos animais dentro da arca? Como era a rotina deles, enquanto do lado de fora tudo o que conheciam era destruído pelas águas? Como manter a fé em um lugar fechado, cercado por incertezas, enquanto tudo lá fora era apagado pelas águas? Que medos, que silêncios, que esperanças moravam entre aquelas paredes de madeira? A travessia não foi apenas física, foi também emocional, espiritual e completamente humana. Aqui no Ark Encounter, a réplica em tamanho real da Arca de Noé, algumas dessas respostas ganham uma possível forma e nos convidam a mergulhar mais fundo nessa história de sobrevivência, cuidado e esperança. O objetivo deste projeto é mostrar como tudo poderia ter acontecido. Não quer dizer que foi exatamente assim, mas aqui são apresentadas possibilidades plausíveis de como Noé e sua família teriam organizado o espaço para garantir a sobrevivência de inúmeros animais durante o dilúvio. A arca é representada com vários andares e compartimentos cuidadosamente planejados para acomodar os animais conforme seu tamanho e necessidade. O projeto também inclui sistemas engenhosos de ventilação, armazenamento de alimentos e remoção de resíduos, elementos fundamentais para manter todos vivos e saudáveis ao longo da jornada.
Quando você entra na arca pela primeira vez, queremos que você siga cronologicamente pelo dilúvio. O dilúvio está começando. Você ouve o trovão, ouve os animais enlouquecendo, porque, sabe, quando há mau tempo, alguns animais ficam barulhentos, outros ficam bem calmos, mas tem muita agitação. E queremos que você imagine como era no começo do dilúvio. E depois que você passa por essa primeira parte, a iluminação melhora e você começa a ver alguns dos animais e aprender mais sobre o que estava acontecendo ali. 8 pessoas colocaram toda a esperança numa embarcação feita de fé e madeira, que enfrentaria o furor das águas vindas do céu e das entranhas da terra. Dentro da arca, além da confiança em um Deus que prometeu salvação, a família de Noé carregava outra missão: cuidar dos animais que, com eles, atravessariam o tempo e escreveriam um novo capítulo da história da Terra. Mas ao lermos o relato bíblico do dilúvio e agora olhar para esta réplica que nos aproxima ainda mais dessa história, é impossível não se perguntar: considerando a diversidade de animais que existe hoje no mundo, é possível imaginar ou saber que tipo de animais entraram na arca? Sim, é uma pergunta muito interessante. Infelizmente, a nossa informação a esse respeito, ela é limitada, porque a descrição que nós temos na Bíblia é que Deus fez entrar determinados grupos de animais. Então, o que a gente precisa fazer é usar o conhecimento que nós temos hoje para elaborar hipóteses do que poderia ter sido. Nós recebemos muita pergunta de como Noé conseguiu colocar todos aqueles animais na arca, porque olhamos para a quantidade de animais que temos hoje e parece que Noé teria que ter levado milhões de animais. E simplesmente não há como milhões de animais caberem mesmo em uma arca de tamanho bíblico. O que as pessoas precisam entender é que, de acordo com a palavra de Deus, Deus instruiu Noé a levar os animais segundo o seu tipo. E então a pergunta é: o que é um tipo? E quando olhamos para a taxonomia e como classificamos os animais, cada animal tem uma classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E assim, todo ser vivo é classificado dessa forma. A chave é o termo hebraico. Em inglês se diz min. Nas Bíblias em inglês, às vezes aparece com essa ideia de min, que significa tipo. Foi traduzido erroneamente como espécie, o que poderia funcionar há 200 anos, quando tínhamos poucas espécies ou não entendíamos direito o que exatamente era uma espécie. Os versículos mais esclarecedores para mim são Gênesis 6, verso 19 e capítulo 7, verso 2, onde Deus ordena a Noé que leve 2 de cada tipo para dentro da arca. O propósito é para que eles se reproduzam, o que faz sentido, porque eles estão tentando sobreviver ao juízo que Deus está trazendo sobre a terra. Então, queremos que eles tenham jovens animais reprodutivamente capazes, machos e fêmeas, para que possam repovoar e preencher a terra após o dilúvio. Um critério prático para identificar o que é um tipo e não necessariamente uma espécie é fazer a pergunta: quais animais ou criaturas podem cruzar entre si, podem hibridizar com sucesso? Então, quando a gente olha para essa classificação taxonômica, nós vemos muitas vezes que indivíduos da mesma família biológica podem se intercruzar, ou seja, não existe isolamento reprodutivo entre eles. Então, nesse conceito, nós poderíamos retroagir a essa espécie de Gênesis. Alguns chamam de tipo básico. Então, quando nós vemos e adotamos esse parâmetro de cruzamento como sendo o parâmetro bíblico para entender a espécie, nós podemos diminuir uma biodiversidade gigantesca que existe hoje para um representante inicial de cada família biológica. Por exemplo, no caso dos felinos, tigres e leões são espécies diferentes, mas do mesmo gênero. Já tigres, leões e gatos domésticos pertencem à mesma família, os felinos.
E é possível conectar todos esses felinos por meio da reprodução. Não dá para cruzar um leão com um gato doméstico diretamente, mas um leão pode cruzar com um felino menor, que pode cruzar com outro felino menor e assim sucessivamente, conectando mais de 30 espécies na família dos felinos. Biblicamente falando, esses são parte do mesmo tipo. Mas eu acredito que, só de observar a diversidade de animais que temos hoje, já dá para imaginar que grande parte dessa biodiversidade já estava presente na arca. E quando você olha para os organismos aquáticos, obviamente eles não estavam na arca, então um número muito maior deles pode ter sobrevivido. E quando você observa a diversidade que temos em nossos oceanos, parece ser muito maior do que a que vemos em terra. E isso faz sentido porque muitos daqueles organismos provavelmente sobreviveram ao dilúvio. E vemos isso então representado hoje. Os animais terrestres não têm tantas espécies em comparação com as que você encontra entre os animais aquáticos. Provavelmente, quando Deus criou esses animais com um potencial de diversificação bastante grande, ou seja, uma diversidade genética bastante grande, porque eventualmente esses animais iriam se reproduzir, e é um comando que Deus dá na criação também, né? Com ou sem pecado, haveria reprodução. Então, a reprodução possibilitaria esse rearranjo dessa diversidade e a formação de variedades. Então, pesquisamos muito sobre isso antes de inaugurarmos o Ark Encounter, para tentar ajudar as pessoas a entenderem como todos aqueles animais poderiam caber na arca. E existem apenas cerca de 1.400 tipos, aproximadamente 1.400 tipos, se olharmos principalmente para o nível de família. Isso resulta em cerca de 7.000 animais, porque alguns animais não levou mais do que apenas 2. Depois de calcular quantos animais provavelmente estavam na arca, estimamos o tamanho médio de cada tipo. A partir dessa média, usamos uma fórmula para calcular o espaço mínimo necessário para acomodar cada um. Com essas medidas, criamos um modelo 3D para simular uma possível organização interna, com áreas para os animais, armazenamento de comida, água, os aposentos de Noé. Esse modelo nos deu uma ideia de como o interior da arca poderia ter sido. Agora estamos dizendo que foi exatamente assim? Não podemos afirmar isso, porque a Bíblia não dá detalhes do interior. Mas o que nós fizemos foi demonstrar que é possível abrigar todos esses animais, bem como Noé, sua família, todos os suprimentos, dentro dos parâmetros, dentro das medidas que Deus deu para a arca nas Escrituras. Foi assim que determinamos o layout que projetamos para o interior do Ark Encounter. É fascinante pensar que a Arca de Noé não foi apenas um refúgio temporário durante o dilúvio. Por mais de um ano, ela se tornou o lar de uma família inteira. Noé, sua esposa, seus filhos e noras viveram um longo período de isolamento, cercado por animais e carregando a incerteza de quando e como sairiam da embarcação. Estar aqui no Ark Encounter me fez questionar: o que você carregaria, sabendo que tudo que você conhece vai deixar de existir? Então, olhando por esse ângulo, talvez seja razoável pensar que, além dos suprimentos essenciais para a sobrevivência de todos, eles também levaram consigo artefatos pessoais, objetos que carregavam memórias, identidade e conforto.
Na réplica da arca, mostramos os aposentos da família, e eles são bem agradáveis. Muitas pessoas ficam meio surpresas, tipo, por que eles teriam coisas tão boas ali dentro? Acho que a maioria das pessoas, quando pensa na Arca de Noé, provavelmente imagina, eles só encontraram um canto no chão para dormir, para deitar. Mas por que você não traria todos os seus pertences? Ou pelo menos as coisas que queria manter, já que sabe que terá que começar tudo de novo. Então, acho que eles iriam querer guardar algumas dessas coisas. Mas também, talvez eles já vivessem na arca há alguns anos antes disso. Se você precisa ir andando até o trabalho e construir algo tão grande por vários anos, talvez quando estiver quase pronto, você já possa se mudar para dentro e ter um lugar bom para morar enquanto continua terminando o resto. Isso nós não sabemos com certeza, é especulação, mas achamos que provavelmente eles teriam levado alguns de seus pertences para dentro da arca, porque sabiam que teriam que recomeçar. Ao tentar imaginar uma rotina possível dentro da arca, é natural supor que Noé e sua família contavam com soluções criativas para enfrentar os desafios do confinamento. Afinal, alimentar e cuidar de tantos animais exigia mais do que força de vontade, exigia engenhosidade. Talvez houvesse sistemas simples, mas eficazes que facilitavam a distribuição de alimento. Reservatórios bem posicionados para armazenar água e, quem sabe, até um processo rudimentar, mas funcional para lidar com os resíduos. Nada ali parecia fácil, mas tudo precisava funcionar, porque a sobrevivência deles e dos animais dependia de organização, planejamento e muita adaptação a uma realidade completamente nova. Então, com certeza, a família, Noé e sua família, tinha uma dinâmica bastante especial ao lidar com esses animais, né? Então, é possível, por exemplo, que alguns animais que eram muito grandes tenham entrado na arca na sua fase jovem. Tem muitos animais que têm ciclos diferentes, alguns são mais ativos à noite, outros são mais ativos durante o dia. É possível, por exemplo, que houvesse uma organização na arca de forma que aqueles lugares que ficavam embaixo da linha d'água poderiam ser um pouquinho mais friozinhos, né? E o lugar que está um pouco mais para cima seria um pouco mais quentinho. Então, alguns animais que usam a temperatura um pouco mais baixa para reduzir o metabolismo, né? De repente, entrar ali num estágio de torpor e tal, para ficar mais tranquilos, gastar menos energia. É possível, sim. Talvez esses animais, ou até mesmo Noé, tenha organizado com a sua família, tenha organizado esses animais de uma forma que pudesse otimizar a alimentação, porque imagina dar comida para todo mundo. Pensar que não é só porque as pessoas viviam antes do dilúvio e antes dessa tecnologia que existe hoje, elas não tinham conhecimento. Eram pessoas muito inteligentes. Então, e se de repente elas conseguiam aproveitar os resíduos para fazer uma mini horta? Nós também estimamos isso, e parece que eles precisariam de cerca de 400 toneladas de comida e 1.220.000 litros de água. É muita coisa. Mas acredite ou não, fizemos a pesquisa e armazenar tudo isso ocuparia apenas cerca de 20% do volume total da arca. Então ainda restariam 80% do volume para abrigar Noé, sua família e todos os tipos de animais. Na verdade, depois de fazer os cálculos, parece que a arca tinha exatamente o tamanho certo. Deus sabia o que estava fazendo. Então, além de espaço para os animais, também seria necessário armazenar comida, água, provisões, materiais de limpeza, talvez, de manutenção. Na réplica do Ark Encounter, mostramos pequenas oficinas de ferreiro, de marcenaria, para que Noé e sua família pudessem fazer reparos. Provavelmente havia uma cozinha também. Incluímos uma pequena estufa, onde eles poderiam ter usado a janela para deixar a luz entrar, cultivar algumas plantas como alimento lá em cima. Talvez também houvesse os aposentos da família, ou seja, o básico para atravessar uma catástrofe. Algumas coisas podem ter ajudado a deixar o cuidado com os animais mais prático. Quando você passa pelo Ark Encounter, dá para ver que colocamos passarelas por cima dos espaços dos bichos, o que permitiria que Noé e sua família chegassem até eles sem perder tempo, sem precisar ficar se enfiando no meio dos recintos. Eles acessariam tudo por cima, com comedouros e bebedouros automáticos que abastecem por cima também, o que quer dizer que talvez só precisassem repor a comida e a água a cada alguns dias e não todo dia.
Até donos de pets usam esse sistema em casa. Você enche o pote de comida e o bichinho vai comendo, bebendo, o sistema libera mais pouco a pouco. A ideia era deixar tudo o mais simples e eficiente possível. Talvez Noé até tenha usado algum sistema para captar água da chuva. A Bíblia não nos dá muitas direções sobre a arca em si. Ela diz que havia 3 níveis. Então, construímos 3 e ela diz que Noé deveria fazer recintos para os diferentes animais. Então, na arca, você pode ver que temos recintos para cada um dos animais, do tamanho certo para o animal, como um sistema de gaiolas. Cerca de 85% dos animais pesam menos de 10 quilos quando estão totalmente crescidos. Então, a maioria dos animais que entrou na arca era pequena. A gente tende a pensar só nos grandalhões, como girafas e elefantes. Mas a maioria dos bichos era bem menor. E o sistema de gaiolas que usamos aqui é empilhado, uma em cima da outra, feito com bambu nas laterais e no piso. E embaixo de cada uma tem uma rampa. Então, quando o animal faz as suas necessidades, aquilo cai na rampa e escorre até o fundo. Assim, tudo que você precisa limpar é a parte de baixo. Não precisa higienizar cada gaiola uma por uma. A gente não sabe se Noé usou algo assim. Mas o nosso raciocínio foi trabalhar com inteligência, não com esforço desnecessário. A ideia era pensar em soluções eficientes para que 8 pessoas conseguissem dar conta de tudo o que precisava ser feito dentro da arca. Mas também há muita licença artística, contanto que seja construído nos parâmetros mencionados na Bíblia. E desde que não estejamos contradizendo nada na Bíblia, podemos assim explorar essas ideias e ver se funcionam. É possível imaginar muitos cenários para tentar entender como foram os dias de Noé enquanto a arca se tornava sua casa, seu mundo, sua esperança. Mesmo assim, por mais que pensemos em possibilidades, das mais simples às mais engenhosas, nenhuma delas é capaz de traduzir de fato o que aquelas 8 pessoas viveram enquanto o mundo lá fora era refeito. Talvez o mais próximo que possamos chegar seja imaginar que os sentimentos mais humanos acompanharam cada passo dessa jornada. É difícil se colocar na situação deles para saber o que sentiram, porque deve ter sido assustador. Deve ter sido muito, muito triste saber que todo mundo desapareceu. Tudo que você conhecia, não apenas as pessoas, mas tudo que você viu antes. Será que vou ver os mesmos tipos de animais, as mesmas árvores, as coisas que eu gostava? Será que vai ser igual quando eu sair ou será diferente? Provavelmente havia momentos em que adoravam a Deus ou louvavam a Deus, momentos em que, como nós, talvez estivessem rindo de certas coisas que aconteceram. Eles eram pessoas com toda a gama de emoções, assim como nós. E quando eles podem ver em primeira mão que a palavra de Deus é verdadeira, Deus disse, construa essa arca. E Noé agiu com fé e disse, sim, eu vou fazer. Tenho certeza de que em certos momentos isso pareceu muito estranho, até mesmo para os membros da família. E então, quando o dilúvio realmente vem, eles precisam perceber, Deus é realmente sério e Ele cumpre a sua palavra, e devemos fazer tudo o que pudermos para servir ao único Deus verdadeiro.